nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Já tem aqui, já obrigado. Na hora da nossa morte. Amém. Pessoal, é sem interrupção, tá? Vamos deixar as perguntas para o final, que está gravando, senão não sai o áudio lá. Então, o Márcio vai falar direto, a gente faz o que ele pedir, mas ninguém pergunta nada, então no final se abre para perguntas. Serão 40 minutos de formação, ou menos se ele acabar antes. Amém? Amém. Você vai começar? Já está gravando. Boa tarde, irmãos e irmãs. Boa tarde. Então, dando continuidade à nossa formação e à nossa reflexão sobre os novíssimos, que começou no sábado passado, hoje vamos adentrar em dois assuntos, que seria o juízo particular e o juízo final, e o purgatório. No próximo sábado, daremos também a continuidade, e vai ser o final. Falaremos um pouco e vamos refletir também sobre o céu e o inferno. Amém? Amém. Bom, começaria então com a palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E dado que os homens morrem uma só vez, e depois disso vem o julgamento. E dado que os homens morrem uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, após a morte, segundo a palavra de Deus, é o julgamento do homem. E esse julgamento é imediato. O que significa isso? Significa que, em relação ao tribunal dos homens, o tribunal de Cristo, o tribunal divino, não temos recurso. Não temos mais nenhuma chance de pensarmos, meditarmos como foi a nossa vida terrena. É instantâneo. Quando a alma sai do corpo, segundo a palavra de Deus, há o tribunal. A alma vai seguir direto ao tribunal. Pois bem, e ao chegar nesse tribunal, veremos como foi a nossa vida terrestre. O que fizemos de bom, seremos recompensados. O que fizemos de ruim, tristeza, choro, e Deus nos livre, ranger de dentes. Por que eu falei Deus nos livre, ranger de dentes? Porque seria a condenação do homem ao inferno. Mas, para que nós não cheguemos à situação de condenação final, nós passaremos por uma situação, um estágio, que seria o purgatório. E, quiçá, chegarmos ao purgatório. Vou agora tecer um seguinte comentário em relação ao tribunal divino. Primeira coisa que acontece nesse tribunal divino, o exame de causa. Esse exame de causa é igual ao tribunal dos homens aqui na face da terra. Porém, a nossa vida inteira será avaliada nos mínimos detalhes, sem choro. Após Deus avaliar e ocorrer esse exame de causa, vem o quê? A emissão da sentença. Emissão da sentença. E após a emissão da sentença, vem a execução da sentença.
São 3 situações que ocorrem no tribunal divino. Pois bem, meus irmãos, Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas, até o que está dentro do nosso coração. E em sabendo de todas as coisas, o que está dentro do nosso coração, e as nossas intenções, para que recurso? E é por isso que não tem recurso. Estou diante do Todo-Poderoso, aquele que nos deu o quê? A vida. A vida é uma graça. E é por isso que nós devemos comemorar os aniversários. Mas ainda assim, somos inseridos como filhos de Deus através do santo batismo. A data principal que todo cristão deveria o quê? Comemorar. Então, antes do seu nascimento, comemorar o quê? O batismo. E aí, por que eu falei antes? Como data principal, como data meritória, como data de inserção nossa como filhos de Deus. Amém? Pois bem, se não há processo, Deus não erra. Será que no tribunal ele vai errar em relação às nossas vidas? Uma pergunta que não vão responder agora, mas lá no final vocês vão responder. Quem hoje veio aqui para o Santo Rosário com a sua confissão em dia? Quem, além da confissão em dia, na sequência, fez uma adoração? Quem, além da confissão, adoração, participou? Nós participamos da santa celebração da Santa Missa. Preparadíssimos, então, estão esses irmãos que estão em graça. Se hoje à noite, ou se ontem, Deus proporcionasse a esses irmãos que fossem chamados para o tribunal, teriam medo? Eu creio que não. E por que não? Os grandes santos da igreja almejavam o quê? A morte. E almejando a morte, a Páscoa, a passagem para encontrar o quê? E quem? O Deus Todo-Poderoso. E viver para sempre na eternidade com Ele. Porque essa nossa vida aqui é uma vida de martírio. Algumas doenças que levam ao martírio. Algumas situações que levam ao martírio. E nós devemos, sim, almejar a morte. Mas que morte? Uma morte santa. E quem pode nos ajudar? São José. Amém? São José. O padroeiro da Santa Morte. Que lindo. Devemos temer a morte? Não. Jamais. Jamais temer a morte. Devemos, sim, entender que nós estamos de passagem aqui na face da Terra. Porque senão, não tem lógica nós rezarmos o rosário diariamente, recitando com amor a Ave Maria, e lá, no final, nós pedimos a intercessão da nossa mãe, agora e na hora da nossa morte, amém. Não tem porquê. Não teria uma lógica, né? Se eu clamo a intercessão, eu estou fazendo o que na face da terra, então? A vida está passando e estou vendo ela passar. Eu não estou caminhando com ela. E que vida é essa? É uma vida física que é temporal? Ou uma vida espiritual que é atemporal, que é a alma?
viver eternamente com o Todo-Poderoso, com Deus. Isso é o mais importante. Se quisermos entender por que os santos almejavam tanto a morte, temos que mudar nossa maneira de pensar. Não tem porquê. Eu estou vendo a vida passar. Amém? Diante do tribunal, a alma se verá na luz de Deus e concluirá, nesta mesma luz e verdade, o que merece por sua vida. Não terá mais demônio acusando e nem defesa. Os acusadores acompanham até antes do tribunal. A partir que a alma sai, não tem mais acusadores. Instantaneamente, exame de causa, sentença e execução de sentença. É muito sério. Irei passar para vocês alguns livros bem interessantes. Por exemplo, Diálogo de Santa Catarina de Sena, Preparação para a Morte, Santo Afonso Maria de Ligório, e por aí vai. Uma leitura profunda que dá para nós cristãos a condição necessária para entendermos e vivermos. A preocupação é muito grande, porque o juízo vai acontecer. O juízo particular. Amém? Bom, um dado interessante. A execução de sentença do Tribunal Divino, quem nos acompanha? Os anjos. Que anjos são esses? O anjo da guarda. Que desde a concepção já fomos agraciados com esses anjos da guarda. Até onde formos, céu, purgatório, até aquela porta lá do ad ínferos, ele acompanha. Que triste. Se algum irmão for condenado, o anjo fica e a alma vai ao inferno. É muito triste. Por que é triste? Porque a missão dele ele não cumpriu. Vejam a responsabilidade nossa como cristão. São Padre Pio conhecia o seu anjo da guarda, clamava. O anjo vinha orar com ele, caminhava com ele, caminha conosco. Ele ora conosco? Sim, mas nós temos que pedir. Se não pedimos, não vai adiantar nada. Para que nós sejamos cristãos melhores. Homens e mulheres melhores realmente de Deus. Certo? Outra situação bem interessante. Se a alma é separada do corpo, algumas almas são condenadas e outras são o quê? Salvas. As condenadas perdem as virtudes infusas e adquiridas. Infusão dada por Deus. Infusão Espírito Santo. Infusão Filho. Pelo Filho, Senhor Jesus. Por outro lado, as almas salvas, elas conservam as virtudes e é ampliado mais conhecimento, semelhante ao dos anjos. Então a nossa luta, como está lá em Efésios 6, 20, interessante a armadura de Deus, né? Ela é todo dia, ela é diária. Amém? Então, embora menos perfeitamente por ideias infusas e intuição. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vai falar do que para nós? Instantaneamente, as ideias infusas, elas se proliferam. É tudo automático para as almas salvas. E as condenadas ficam só na condenação. Perderam há muito tempo a graça. Viram a seriedade que é?
o tribunal divino. Eu posso ficar brincando de ser cristão, mais ou menos, em cima do muro? O muro, eis que é do maligno. Preferiria que fosse frio e já assumisse o demônio. Seja quente. Mas, Márcio, é muito difícil. Mas não sou eu, é o Márcio que está falando. É a igreja. A palavra de Deus. É uma luta constante. Amém? São Francisco de Sales, em seus ensinamentos. As almas em contínua união com Deus, porém não plena. O que ele quis dizer sobre isso? Ele vai falar um pouco para nós sobre purgatório. Ou seja, é onde nós iremos nos purificar. Sermos purificados. Porque precisamos ser preparados. O fogo não prepara tudo? Salmo 66, a prata, o ouro. E cada vez que vamos passar pelo fogo, passamos pelo fogo, nós também ficamos cheios do fogo. Mas do fogo do Espírito Santo. E essa purificação no purgatório ocorre o quê? Com o fogo do Espírito Santo. E é verdadeiramente o fogo que vai nos elevar ao céu. Mas não é tão fácil assim. Se fosse fácil, a cruz seria pequena. E as nossas cruzes são bem grandes. Ele vai dizer também, perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. As almas salvas. Purificam-se voluntariamente, amorosamente, por amor a Deus. Eu vou à Santa Missa por amor a Deus. Eu rezo Santo Rosário por amor a Deus. Porque eu vou à mãe e tudo que a mãe recebe, os pedidos, e leva ao filho. Mas aonde está a mãe, está o filho. Foi o primeiro sacrário vivo entre nós. E que perpetua até hoje. O Santo Rosário, uma das orações mais queridas pela Santa Igreja. E após a Santa Missa, de graças, de amor, de uma melhora como ser humano. As almas que estão no purgatório querem permanecer na forma que agrada a Deus. Sofrem com paciência. Nós, nesse corpo corruptível, matéria, estamos sempre reclamando. Se está calor, eu reclamo do calor. Se está frio, eu reclamo do frio. O que acontecia lá no deserto? O maná, o povo reclamou. Será que em relação ao Antigo, ao Primeiro Testamento, no mundo teológico, ao Primeiro Testamento até chegar no Segundo, Antigo e o Novo, será que mudou alguma coisa? Não mudou nada. Apenas a idade, o quê? Antiga, Idade Média, Contemporânea, Moderna e por aí vai. Se atualizou. Um profeta disse que os homens andariam em cavalos luminosos. Que profeta foi esse? Jeremias. E esses cavalos luminosos são os carros de hoje. Porque naquela época era o que? Eram os cavalos. Tudo se atualizou. Mas São Francisco de Sales vai dizer mais ainda. As almas do purgatório amam a Deus do que a si próprias. Será que acontece isso hoje no nosso meio? Eu amo mais a Deus do que a mim próprio? Cuidado. Eu posso estar achando que estou na caminhada corretamente e estou me enganando. E o pior, eu estou enganando outras pessoas, outros irmãos também na caminhada de fé. Bons conselhos, amor, carinho, atenção.
São Francisco ainda de Sales vai dizer o quê? Que as almas do purgatório são consoladas pelos anjos. Que bênção! Consoladas pelos anjos. Continuando, estão certas da sua salvação. Claro, chegou-se no purgatório, a salvação é certa. Almejamos o purgatório. Humildade. Por que humildade? Porque a primeira a ter humildade e foi humana, como nós, foi quem? Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela foi a primeira humilde. No livro de São Lucas, capítulo 1, está toda a pedagogia de Maria. Márcio, eu não gosto de chamar de Maria porque eu considero como minha mãe. Eu gosto mais de Nossa Senhora, mas é um particular meu. A nossa pedagogia de Nossa Senhora está toda no livro Evangelho de São Lucas. Que benção. São Francisco de Sales ainda. As amarguras são aliviadas. A gente está sempre amargurada, né? Sempre amargurado e amargurando-se. E amargurando os outros que estão ao lado, que estão em comunidade, tentando caminhar sem as famosas amarguras. Ele também vai dizer, na sequência, a caridade derrama-lhes no coração inefável a ternura. E que ternura é essa? A ternura de Deus. E a caridade? Você é caridoso com o irmão? Você tem caridade? Você entendeu por que existe a palavra caridade? O que é ação de caridade? Que até a palavra caridade, caritas, está relacionada ao seu coração, aos nossos corações? É um amor incondicional que eu não posso visar a quem ou alguém. Eu tenho que ser caridoso com qualquer pessoa que se aproxime. E aí sim eu vou entender que a caridade ela vai permear todo o meu ser. Ainda São Francisco de Sales fala para nós, o purgatório é um feliz estado. Feliz estado. Chamas de amor. Chamas do Espírito Santo. Concretizou com chave de ouro como chamas do Espírito Santo. Tudo no purgatório, a alma que está ali em purificação, ela clama pelo fogo. E nós aqui clamamos alguma coisa? Na face da terra? Mais calor com penitência. Mais frio com penitência. Não. Nós só queremos o melhor. O lado bom. O lado da cruz eu esqueço. Infelizmente, muitos se perdem porque não entenderam ainda a palavra cristão. Cristão, assemelhar-se a Cristo. A vida que o nosso Senhor nos ensinou. Amém? Pois bem, meus queridos, tem um livro que se chama O Purgatório, de um autor anônimo, certo? Que ele vai elencar os estágios do purgatório. Esses estágios passam por 3 fases. E por que um estágio purgatório? Porque é uma passagem. O primeiro, a qual a alma chega, com a glória de Deus, é o grande purgatório. Esse grande purgatório estão concentradas a grande parte das almas que passam pela face da terra. Pois bem, os consagrados. Diga-se de passagem
aqueles consagrados, né? Que será que viveram corretamente a consagração? Os ordenados também estão em grande parte no grande purgatório. Padres, bispos, almas comprimidas no grande purgatório. Percebe-se o quê? Os demônios. Porque o grande purgatório é onde está mais próximo do quê? Do inferno. Então, por isso que se percebe aqui os demônios. Estão ali só observando. Segundo estágio, estágio médio. Nesse estágio médio, para a consolação nossa, quem aparece? A Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, São José e aqueles que foram devotos em terra, quanto mais irão se deliciar, né, dessa grande graça. Amém? No segundo, no médio. Não percebem mais o quê? Os demônios. Não percebem mais os demônios. Graças a Deus. Que alívio. Que alívio. O fogo diminui, porque o fogo lá no grande purgatório é intenso. Já no estágio médio, ele já vai diminuindo. Quanto mais se aproxima do céu, mais diminui. Amém? Agora vamos para o leve. O leve está a um passo de chegar ao céu. Paz, mansidão, calma, amor, né? Guarda o próximo, entende o próximo. As almas estão super leves, esse estágio. A um passo do céu. Elas almejam com tanto amor de enxergar o Deus Todo-Poderoso, que suportam mais ainda o fogo leve. Gente, quando nós fomos na Itália, eu e a Daisy, nós estivemos na paróquia, né, Daisy, das Almas. E é um museu, né? Um museu das almas ali. E eu queria ir, né? Eu falei com o meu afilhado, que é seminarista, está terminando, o Maurício, né? Está terminando o curso de teologia na Itália. E eu falei, Maurício, eu tenho que ir lá, porque eu sou muito devoto das almas do purgatório. E eu sinto que meu coração está, cara, eu tenho que dar uma chegada lá nesse Museu das Almas, porque alguma coisa que elas querem me dizer. E fomos. E estava um dia muito quente, né, muito calor. A gente foi numa época bem quente, né, 39 graus, assim, insuportável. E ao chegar lá, eu tirei foto de tudo. Mas eu achava que eu estava um pedacinho do purgatório. E não estava. Porque quando a gente vê o museu, assim, pedaço de lençol queimado, algumas situações bem assim difíceis, eu comecei a chorar. Então aquilo mudou a minha caminhada, né? Mudou. É impossível a gente não ir lá e não sentir que alguma coisa dentro da tua vida vai ter que ser transformada, né? Mas aí vem o medo, né? É claro. E aí que eu falo para vocês, é difícil essa Páscoa, essa passagem à morte. Eu sei por mim, eu falo de mim. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Mas é isso, irmãos. Mas dando continuidade aqui, só fiz esse parênteses aí. Quanto ao sofrimento do purgatório, tá? O sofrimento é a privação de Deus, né? Sofrem por serem esquecidas. E aí vem a questão, né, das famosas indulgências,
né, pelas almas do purgatório, que temos que fazê-las, certo? Porque se eu falecesse hoje, eu estava nas mãos da minha amada esposa, Deise. Meu pai já partiu, minha mamãe já partiu, minha irmã já partiu. Ah, não, claro. Tem meu cunhado Heron, a minha cunhada Marta, tem o grupo Terebinto, não posso esquecer, né? O Terebinto é firme, tem ajudado muitas almas, e tem. O Santo Rosário todo sábado, se você vier em confissão, feita adoração, Santa Missa, por favor, queridos irmãos, Sacramento da Reconciliação. Se você se confessar toda sexta-feira, hoje, no sábado, muitas almas irão ir para o céu. Fica o compromisso. A cada semana, a confissão. Por que isso? São Padre Pio, fico até arrepiado, falava o quê? Só a sexta-feira ou só no final da semana? Não. Se a confissão for diária. E ela é diária quando você vai para o leito, no seu quarto, e você faz o que no seu quarto? Justamente, exame de consciência. E aí tem toda uma sequência de exame de consciência. Senhor, me perdoa. Tá bom isso? Não tá certo, gente. Né? Você tem que falar, ó, porque eu fiz isso com o irmão, eu ofendi tal pessoa hoje, né? É fácil a vida, né, cristã, né? E por aí vai, e por aí vai. Amém? O fogo do purgatório, como já foi falado, é o fogo santo. Amém? Ele queima. Beleza. Então agora, no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, amém? Hoje eu não trouxe as folhinhas, peço desculpas porque não deu tempo. Nós temos aqui uma pergunta. Como podemos ajudar a purificação das almas do purgatório? Lá no item 211. E já se responde também. O compêndio é bem simples, porque ele é perguntas e respostas. Para quem quer se aprofundar levemente, entendendo um pouquinho a nossa igreja, né? A parte doutrinária, é interessante, tá? O compêndio. Em virtude da comunhão dos santos, e é por isso que o mês de novembro é dedicado à comunhão dos santos, os fiéis, ainda peregrinos na terra, podem ajudar as almas do purgatório, oferecendo suas orações de sufrágio, em particular, o sacrifício eucarístico. E aí entenda-se como sacrifício eucarístico a Sagrada Comunhão ou a adoração. Mas em estado de não pecaminoso, né? Amém? Mas também esmolas. Um parênteses agora em relação às esmolas. E aí eu me incluo também. Várias vezes eu fiz isso. A gente está com o carro no sinaleiro e alguma pessoa chega e pede, bate no vidro. A gente olha, continua, faz cara de paisagem, olha para frente. Ou está com o vidro aberto, fecha o vidro, né? Em suma, se eu mentalmente julguei aquele irmão, eu já fui juiz. O que ele vai fazer ou deixar de fazer com aquela esmola não é problema nosso. Isso como cristãos. Não devemos julgar. Eu sei, desculpa, que o mundo hoje está mudado. Né? Esse mundo que nós estamos vivendo agora está muito mudado. Porém, nós somos cristãos. E se somos cristãos, deveremos ter atitudes como cristãos. É difícil? É difícil. Claro, haverá situações em que nós não teremos a condição, né? Observamos que de repente a pessoa vem com uma arma, né? Uma arma de fogo, uma arma branca, né? Que seria uma faca e por aí vai, um canivete, né? Uma tesoura, é outra situação. Agora, se o seu coração sentiu
esmola. Amém? Só que a gente agora sente no cartão e eu fico morrendo de pena, porque eu vejo eles correndo naquele sol quente com uma balinha, doido por causa de um dinheirinho, mas eu não tenho. Agora eu vou fazer um monte de dinheiro assim. Mas Deus, irmã, viu o coração. Ele já viu a intenção. A intenção, tá? Continuando então. As indulgências, né? Para as almas e obras de penitência. As indulgências são divididas em plenárias e parciais. Nós temos uma norma da Igreja Católica que fala sobre as indulgências. Se quiserem também eu passo para vocês em PDF, para deixar sempre lá no celular, certo? Para entenderem com mais profundidade sobre as indulgências. Amém? Nada mais é a indulgência, as indulgências são a misericórdia de Deus, certo? Para com os nossos pecados. Lembram no sábado passado que eu falei sobre a morte? O pecado gerou a morte não foi criada por Deus. Então as indulgências ela vem para uma remissão. Amém? A mais para as almas do purgatório. Por isso que aqui não, quando se reza o rosário, ou Santo Terço, ou uma Ave Maria, o que acontece? Nós dedicamos as almas do purgatório. Todo santo dia, Márcio, todo santo dia. Tá? Todo santo dia. E quiçá o nosso trabalho, ao estivermos trabalhando, também dedicamos o trabalho pelas almas do purgatório. Em primeiro lugar a Deus e pelas almas do purgatório. Senhor, faço o meu trabalho hoje, realizo o meu trabalho hoje para o teu senhorio e que Nossa Senhora interceda pelas almas do purgatório. Amém? Então aí você está sendo cristão continuamente. Você não deixou de ter a intenção em relação às almas do purgatório. Pensem que elas não podem mais rezar por elas. Mas elas podem vir até nós através de aparições e sonhos. Ou dar algum aviso. E acontece. São Padre Pio já viu, outros santos já viram, e alguns leigos também já viram. Amém? O purgatório deixará de existir quando? No juízo final. Por que no juízo final? A humanidade inteira será julgada. Márcio, a pergunta que não quer calar. Quem foi? Houve uma sentença no Tribunal de Jesus. Sim, houve uma sentença. Deus vai confirmar a sentença? Vai ratificar a sentença? Sim, porque Deus só tem uma palavra só. Ele não vai dizer no juízo particular uma coisa e no final outra. Não. Quem foi condenado, continua condenado. Quem foi para o purgatório, purgatório. Quem foi para o céu, para o céu. Então, por que no juízo final não existirá mais purgatório? Só existirá o quê? Céu e inferno. E lá no juízo final, os homens que ainda não partiram serão julgados em corpo e alma. Em corpo e alma. Só um parênteses. A corrupção é um dos pecados gravíssimos. Além da corrupção, um dos pecados que mais leva à morte. Ou seja, um pecado mortal. Deixar de ter o amor incondicional somente para Deus. Os casais que vivem o matrimônio
podem amar mais o seu cônjuge do que a Deus? Não. Quem é solteiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento, ele perpetua ad eternum. Alma estando no corpo corruptível, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a alma sai, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. É atemporal. Amém? Vamos ver na palavra de Deus, em 1 Coríntios 3, versículo 15, sobre purgatório. Ninguém pode colocar um alicerce diferente daquele que já foi posto. Eu fui até o versículo 11, tá? Para nós entendermos. Se alguém constrói sobre o alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, capim ou palha, a obra de cada um ficará em evidências. No dia do julgamento, a obra ficará conhecida, pois o julgamento vai ser através do fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o alicerce resistir, o operário receberá uma recompensa. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que a gente possa refletir um pouco sobre esses novíssimos. Morte, juízo e purgatório. Até o presente momento. Sobre essa reflexão que fizemos nesse sábado. Amém? Agora eu abro para Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso